Então, estamos de volta agora para o nosso terceiro vídeo da aula 5, sendo que o primeiro vídeo foi um vídeo extra, né, da parte técnica em si. A gente está agora no segundo vídeo da aula, o empreendedorismo e a biotecnologia. Tá? Eu espero que você esteja gostando dessa sequência, certo? Eu preciso muito do feedback de vocês, né? Vocês sabem que tem aquele formulário de avaliação da aula no final, mas eu preciso também do feedback de vocês, de repente nas nossas aulas síncronas, dia de quinta-feira, lá no próprio quadro do Miro, vocês podem usar para colocar recado lá, colocar lá @EduardoSeton, colocar alguma dica, sugestão, é sempre muito bem-vinda, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente parou aqui, a gente tratou das disciplinas chaves, agora a gente vai entrar na segmentação clássica, tá? Então, a segmentação clássica, na verdade, você já deve conhecer bem, que você é da biotecnologia. Para mim também foi uma novidade, eu não sabia, não conhecia isso até fazer essa pesquisa, depois que fui convidado para dar esse curso, né? Então, eu coloquei até um título, As Cores da Biotecnologia, inspirado aqui nesse site, tá? Então, esse site, eu percebi que é um site, assim, extremamente bom, interessante, muito conteúdo bom. Eu acho que você já conhece. Em todo caso, se não conhecia até agora, está conhecendo agora, marque aí como um dos seus preferidos aí, porque realmente esse site aqui eu recomendo. Então aqui o que a gente está vendo, o que é? São as cores da biotecnologia. Na classificação, eu vou voltar nesse blog, nessa matéria daqui a pouco, mas a classificação, a gente tem aí as cores da biotecnologia vermelha, relacionada à medicina e à saúde, envolve o uso de organismos para produzir novos medicamentos ou geração de terapias genéticas para tratar de doenças, tá? Tratamento que salvam vidas mais incríveis aí, dispositivos médicos se encaixariam nessa categoria, né? Dois nomes aí que foram criados aí, na verdade, essa segmentação e essa definição. Pode aparecer alguma coisa assim meio fora do contexto, porque na verdade eu usei de fato o ChatGPT aqui para me ajudar nessas definições, tá? Então, a biotecnologia verde relacionada à agricultura envolve a aplicação de técnicas biotecnológicas para a criação de plantas transgênicas, melhoramento genético e proteção contra pragas, por exemplo, né, culturas eficientes, se encaixa nessa categoria, né? No livro do Craig, ele fala em culturas eficientes, na verdade que entra aqui nessa questão da biotecnologia verde, né? A branca ou industrial é a biotecnologia aplicada à produção industrial, inclui aí a produção de químicos, biocombustíveis, bioplásticos, processos de limpeza que usam sistemas biológicos, combustíveis avançados, seria uma subcategoria dessa categoria biotecnologia branca, tá? Biotecnologia azul concentra-se em aplicações marinhas, aquáticas, explorando os recursos do oceano e dos ambientes aquáticos. A biotecnologia cinza, associada ao tratamento e manejo de resíduos, concentrando-se na descontaminação e no tratamento de resíduos industriais. A bioinformática, que trata do uso de ferramentas e técnicas de informática para compreender e manipular a informação biológica, essencialmente a genética e a genômica, né? Eu imagino que com o advento da inteligência artificial agora, as coisas vão avançar assim numa velocidade assim absurda, né? Então aqui como eu trouxe para vocês aqui, né? É claro, essas definições aqui, elas estão genéricas, assim, para mim elas cabem, atendem até para o que eu preciso de conhecimento nessa linha, mas você pode se aprofundar um pouquinho mais os detalhes aqui nesse material, tá? Então tem aqui, ó, o uso das cores, né, como eu falei aqui, ó, a biotecnologia vermelha aplicada à saúde, a verde à agricultura e a branca à indústria, certo? Então aqui tem alguns exemplos, como você está na fase de ideação, como você está ampliando agora o seu horizonte para esse mundo dos negócios, é muito importante que você leia esse conteúdo, esse texto que eu estou passando para vocês aí, até porque essa fase de ideação, de criação, que é a fase que vocês estão, eu estou estimulando vocês a pensarem a partir do projeto de pesquisa num bionegócio, né? Apesar de que vocês podem encontrar outras coisas que não necessariamente está ligado ao seu projeto de pesquisa. Estou usando o projeto de pesquisa porque é a forma mais concreta que eu tenho de sair do ponto que você está para passar o conteúdo dessa disciplina de uma forma mais clara para você. Tá certo? Então, vou passar aqui, né, voltando para dando continuidade aqui à nossa aula, a gente vai agora, o nosso vídeo aqui, a gente vai agora para a segmentação por impacto da biotecnologia. Então, na segmentação por impacto da biotecnologia, como eu já falei para vocês, alertei vocês em outro vídeo, vocês vão ficar agora um pouquinho mais ligados na questão o que é valor, o que é a proposta de valor de um negócio, tá certo? Então, quando a gente fala de impacto de um negócio na sociedade, a gente está falando do valor que aquele negócio entrega à sociedade,
tá certo? Então, qualquer produto, qualquer serviço, vocês vão começar agora a pensar um pouco mais qual é o valor que esse produto entrega, tá? No caso aqui, a gente está sendo bem geral, a gente tá pensando no valor que a biotecnologia entrega para a sociedade, para a humanidade, tá? Então, a classificação desse valor está dividida aqui em saúde e bem-estar, agricultura e alimentação, energia e meio ambiente, oceano e recursos aquáticos, informação e digitalização, sociedade e ética, tá? De alguma forma, né, observe que é um tipo diferente de segmentação que eu acabei criando aqui para você, né? Eu fiz algumas segmentações já desde a parte de disciplinas lá. Eu segmentei em atividades empresariais e acadêmicas, depois segmentei por atividade do desenvolvimento do produto, aí aqui eu trouxe a segmentação clássica de variação das cores, e por fim eu estou trazendo a segmentação por impacto da biotecnologia e o impacto da sociedade. Muitas pessoas não desconhecem o que é a biotecnologia, né? Sabem muito pouco e não imaginam o impacto que a biotecnologia tem. Tá? Eu mesmo assim fiquei muito impactado com a quantidade de aplicações que eu descobri aqui durante esse processo meu de estudo e pesquisa nessa área, né? É impressionante, é muito interessante, né? O Craig, ele fala, né, que todo empreendedor, né, ele fala isso no livro dele, é muito bom mesmo o livro, todo empreendedor, em biotecnologia, ele tem uma certa dose de altruísmo, que na verdade é a força motriz, né? A gente chama isso de propósito, na verdade, que move, né? Que move o empreendedor, que gera a motivação, a empolgação, que na verdade é você estar associado a uma área tão nobre, né? Tão complexa também, mas que tem esses impactos todos aí para a vida aí na humanidade, né? Então, eu separei aqui saúde e bem-estar, tá? Então, tratamentos inovadores, né? Isso englobaria terapias genéticas, medicamentos biológicos e outros tratamentos que salvam vidas, né? Alguns dos projetos de pesquisa de vocês tratam especificamente sobre esse tema, e eu imagino aí que se vocês forem percorrer, vamos dizer assim, as dissertações, as teses de mestrado, doutorado do próprio Renorbio, as teses de doutorado do Renorbio e de outros programas de biotecnologia, você vai encontrar aí uma gama de coisas, né, de material também para se inspirar nessa ideação. Isso tudo está valendo, né? Então, dispositivos médicos avançados, né, tecnologia de diagnóstico, dispositivos implantáveis, próteses biocompatíveis, dentre outros, né? Então aqui um novo mundo também se abrindo aí envolve um pouco da parte de tecnologia mesmo, que é a área que eu atuo, transformação digital, então internet das coisas, nuvem, enfim, uma série de outras coisas aí que também pode ter uma conexão grande com essa área, né? Personalização e precisão, foco na medicina personalizada, diagnósticos precisos com base no perfil genético, né? Então esse ponto é um ponto específico, né, que a tendência daqui para frente, né, com base na evolução do processo e, sobretudo, na evolução da inteligência artificial, você deve, de fato, avançar muito nessa área de saúde, bem-estar e de tratamentos personalizados, né? Enquanto eu preparava e estudava esse material, eu conversava com colegas professores e com minha esposa aqui sobre a velocidade com a qual a ciência vai avançar nos próximos anos. Eu fiquei realmente muito impressionado assim, com o volume, com o potencial das ferramentas tecnológicas. Eu estou passando isso para vocês, né? Quando a gente usa o Perplexity, quando a gente usa ChatGPT, quando a gente usa a própria internet, que coloca na nossa mão assim, um conhecimento de uma forma muito prática e fácil, né? Você imagina agora o que deve estar acontecendo em grandes laboratórios de biotecnologia do mundo, com acesso a essa mesma inteligência artificial que eu tive enquanto professor para preparar essa aula para você, tá? Eu, sinceramente, quando a Aniele me chamou, me convidou, ela e o Eusébio me convidaram sei lá, não tem um mês que eles me convidaram, né? Nossa, vou pegar o meu curso inteiro e copiar e colar, vamos dizer assim, e dar para os alunos de doutorado, fazendo algumas adaptações. Mas depois que eu comecei a estudar, eu vi que eu podia fazer uma coisa muito diferente, que é o que tá posto aqui, né? Mas eu só estou conseguindo fazer isso tudo por causa das ferramentas que estão na minha mão. E aí você imagina, essas ferramentas estão na mão de um professor, estão na mão de um aluno de doutorado como você, estão na mão de vários pesquisadores e cientistas no mundo. Vocês vão ver quando a gente for trabalhar a questão da revisão bibliográfica, já tiveram uma ideia disso quando vocês forem procurar as coisas no Perplexity, né? Procurar artigos, então vocês já perceberam a facilidade. Agora você imagina isso numa grande empresa de biotecnologia
que tem tudo hoje à mão em função disso. E aí, no caso, eu estou sendo meio generalista, mas no caso de você ter dados precisos, dados e com algoritmos de inteligência artificial, com essas aplicações, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que a evolução da humanidade, assim, que a humanidade caminha para um aumento de vida média aí gigante na próxima década. Eu já li o livro, não sei se vocês já leram o livro do Harari, né, que ele fala, o livro Homo Deus, onde ele fala disso, né, da expansão da vida média da população. A gente já está vendo pessoas hoje, né, a gente vê hoje pessoas com 70, 80 anos, assim, com uma grande qualidade de vida, né, que isso não era viável há algumas décadas atrás. E eu acredito que daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos, as pessoas estejam vivendo mais e estejam vivendo também, de repente chegando até 90, 100 anos, com qualidade de vida, o que é uma coisa absolutamente impressionante, mas eu acho que é para onde nós estamos indo com essas coisas, com esses avanços aí da biotecnologia, né? Então, agricultura e alimentação. Então, culturas eficientes, plantas transgênicas, melhoramento genético e proteção biológica contra pragas, né? Na verdade, é o trabalho que eu conheço muito bem, assim, bem do ponto de vista de informação, né? Não técnico, né? O trabalho que o professor Eusébio, né, faz na UFAL já há muitos anos, ele, a própria Interacta, a empresa, que é nessa linha, né? Então, você imagina o impacto que essas coisas têm, né? Agricultura e alimentação. E quando a gente fala de alimentação, a gente está falando também de saúde e bem-estar, ou seja, um processo de coisas boas que, na verdade, se retroalimentam, né? Então, a produção sustentável de alimentos, biotecnologias voltadas para a produção de alimentos de maneira sustentável, como carne cultivada em laboratório, por exemplo. Não é isso? Então, energia e meio ambiente, então combustíveis avançados, biocombustíveis, micro-organismos que produzem energia, biorremediação, uso de organismos para limpar contaminações e a poluição, recursos sustentáveis, produção de bioplásticos e outros materiais renováveis, né? Nessa área, na verdade, de energia, a gente está vendo uma revolução acontecer no mundo, né? Eu trabalho diretamente com tecnologia voltada para o setor de petróleo, que na verdade é um combustível fóssil, né? E que, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, aí, usando as ferramentas de inteligência artificial, o que vocês quiserem, vocês vão ver como está evoluindo rapidamente a transição da matriz energética, né, de combustíveis fósseis para energia renovável, né? Então, façam essa avaliação que vocês vão ver os números e vocês vão ver que isso tende ainda a aumentar, né? E no caso, a biotecnologia, através desses combustíveis, né, através dessa pesquisa e desses dados também contribui nesse processo, né? Então, oceano e recursos aquáticos, né, a exploração saudável, técnicas e produtos derivados da biota marinha, deixa eu resolver aqui isso, aquicultura avançada, melhoramento de espécies aquáticas, controle biológico e agricultura, informação e digitalização, na verdade que aqui é uma área que eu, de alguma forma, tenho uma atuação, né, só com aplicações em outras áreas. Então, bioinformática, uso de ferramentas de informática, né, para entender e manipular informações biológicas, e biotecnologia sintética, o design e a criação de organismos para funções específicas, tá? Então, estou dando 2 exemplos aqui dessa área, né, que deve ter aí um mundo de coisas a explorar, como eu acho que vai acabar sendo explorado num dos trabalhos que vocês vão fazer, que eu vou deixar no final dessa aula, tá? Sociedade e ética. Então, uma outra área, né? A bioética, a compreensão e abordagem dos desafios éticos relacionados à biotecnologia, engajamento público, diálogo e educação sobre a biotecnologia para a sociedade. São coisas absolutamente surreais que estão acontecendo, né? E que, de fato, a sociedade precisa ter uma compreensão, né? E quem trabalha com isso também precisa ter, assim, são muitos desafios éticos e regulamentares, na verdade, para que essas coisas possam avançar em benefício, de fato, da sociedade, não é isso? Então, assim a gente encerra, né, essa parte aqui, esses item 4 da aula, segmentação por impacto da biotecnologia. E aí eu vou passar bem rapidinho, eu não vou passar em todos os casos, tá? Mas o que é que eu fiz, né? Eu disse, eu preciso dar um exemplo de aplicação dessas coisas, dessas classificações que eu acabei fazendo aqui. Como eu falei para vocês numa aula passada, eu coloquei aqui o nome de vocês, né? De cada um, dos que já conseguiram fazer alguma coisa, do que eu consegui encontrar lá no board do Miro, tá? Quem tiver faltando, eu posso fazer depois, não tem problema.
tá? Mas eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, o trabalho, vou pegar o exemplo da Thaís aqui, né? Então, eu não vou ler o título aqui do trabalho dela, mas o que é que eu fiz? Eu peguei o título do trabalho e eu procurei fazer o seguinte, tá? Então, naturalmente que a Thaís aí vai me ajudar e vocês vão fazer isso também. Cada um vai fazer essa validação e até a ampliação do que está aqui, usando as informações que você tem na sua cabeça e usando também a inteligência artificial. O que foi que eu fiz? Segmentação baseada nos impactos da biotecnologia, tá? Esses impactos que eu falei agora há pouco. Eu perguntei assim, esse trabalho aqui, dentro daquela segmentação, aonde ele se insere? Tá? Veja que eu não passei a informação do resumo. Eu fiz isso usando o ChatGPT, eu não passei a informação do resumo. Se eu tivesse passado a informação do resumo, talvez eu tivesse colhido mais informações e até informações diferentes. Tanto mais informação você passe, mais você vai acabar recebendo de volta com mais precisão, né? Então aqui, ó, ele localizou na saúde e na medicina, ou seja, em terapias médicas e tratamento, tá certo? Então, em relação a setores da indústria, né, também que eu fiz a classificação no vídeo passado. Então, ele enquadra no setor farmacêutico e biotecnologia médica, tá? E as disciplinas científicas mais relacionadas a esse trabalho, tá? Seriam oncologia, biologia molecular e farmacologia. E aí eu fiz aqui um exercício de ideação usando a inteligência artificial, até porque eu não tenho a menor condição de tirar daqui tipo nenhum produto ou serviço ligado a esse trabalho ou qualquer um outro trabalho desse, né? Então, foi o que eu fiz. Eu perguntei, né, ao chat 3 ideias, eu pedi 3, ele podia ter dado mais, 3 ideias de produtos ou serviços que poderiam ser originados a partir de uma pesquisa com esse título. Certo? Então, o que foi que ele trouxe? Medicamentos ou terapias específicas para o tratamento de câncer coloretal, kits de diagnóstico para testar a eficácia ou suscetibilidade de tumores a esse composto, consultoria e serviços de teste para empresas farmacêuticas explorando medicamentos anticâncer alternativos. Tá? Então, veja que são ideias. Tá? Então, especificar um pouquinho mais isso aqui, andar um pouquinho mais para lá, para cá, estudar o que vocês vão fazer com essa informação é uma questão aí de vocês. Eu estou dando o input aí, o V0 inicial, né? Para vocês aí tocarem, tá certo? Então, eu fiz isso aqui para todos os trabalhos, vocês têm acesso a essa informação, a esse mapa. Então, a avaliação de nanopartículas, né? Aqui, Zeina, aqui a mesma coisa eu fiz, tá? No trabalho da Luciana. Vou fechar aqui no trabalho da Luciana. Então, mesma coisa, saúde, medicina, terapias médicas e tratamento. Mesmo setor de indústria. Aí eu observo que houve uma pequena mudança nas disciplinas científicas relacionadas. Eu não tratei de disciplinas empresariais, porque não fazia muito sentido aqui, mas foi uma classificação que eu fiz. Então, disciplinas científicas relacionadas à farmacologia, nanotecnologia, biologia molecular, tá? E produtos e serviços que podiam ser derivados desse exemplo, desse projeto de pesquisa. Tratamento tópico em gel ou spray à base de nanopartículas para mucosite oral. Kits para hospitais e clínicas oncológicas que desejam adotar esse tratamento como opção para os seus pacientes. Pesquisa e desenvolvimento para outras aplicações de nanopartícula de zeína em diferentes contextos médicos, tá certo? Não sei, de fato, se tudo que está aqui faz sentido, mas eu aqui apenas rolei a bola aí para vocês me ajudarem, validarem, corrigirem isso aí, tá? Vou pedir aqui também que vocês façam o seguinte nesse ponto. Copia e cola a informação que está aqui. Eu vou deixar o link, eu vou até colocar agora para não me esquecer, né? Aliás, eu tenho que compartilhar esse link com o e-mail de vocês, porque eu não queria deixar esse material público, tá? Então eu vou compartilhar aqui, ó. Eu vou entrar aqui no MindMaster, aqui, e vou compartilhar da seguinte forma, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui como é que eu uso essa ferramenta, ó. Eu poderia compartilhar o link, se eu fizer isso aqui, eu vou deixar ele público, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou compartilhar, e aqui eu vou colocar os e-mails de vocês na sequência dessa aula, tá? Então só eu tenho acesso aqui, então eu vou compartilhar com o e-mail de cada um de vocês. Vocês vêm aqui e copiam e colam e levam a informação que está aqui lá para o quadro do Miro. O título do trabalho já está lá, naturalmente, mas vocês vão levar essa segmentação, esse texto que está aqui, essas coisas que estão aqui, vocês levam lá para o quadro do Miro, porque lá é um lugar onde eu posso entrar a qualquer momento com vocês e ter uma visão geral do que a gente construiu junto aqui ao longo dessa disciplina. Beleza? Então é isso. Eu vou fechando por aqui. Vamos ver aqui em que parte a gente parou para ver onde é que a gente vai voltar no próximo vídeo para fechar
a nossa aula 5, tá? Então, perfil, habilidades e arquétipo, tá? Que tem muito conteúdo interessante, não sei se vai dar tempo de encaixar tudo nessa aula. No fim, os aspectos únicos do empreendedorismo na introdução de biotecnologia e o desenvolvimento de produtos em biotecnologia, e na verdade já é o trabalho da aula 5. É isso que a gente vai ver no próximo, que eu espero também que seja o último vídeo dessa aula. Um abraço e até lá!